Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de domótica. Bom, hoje vamos aí começar a analisar alguns dos sensores que mais são aplicados aí nos nossos sistemas e coisas que a gente vai trabalhar com relação à domótica. Então, vamos lá, né? Vamos começar com sensores de posição e velocidade. Então, duas informações aí extremamente necessárias, extremamente importantes para a gente entender nos nossos equipamentos. Bom, vamos lá. Posição e velocidade, então eles vão estar aí relacionados a algum movimento que vai gerar essa variação, essa modificação das grandezas de posição e velocidade. E aí os nossos sensores vão ser voltados aí para verificar. Então, por exemplo, olha só, se a gente precisa de alguma coisa que está se deslocando na nossa casa, por exemplo, aí um equipamento, um robô que vai varrer a nossa casa, por exemplo, a gente precisa saber qual que é a posição dele dentro dessa nossa residência, dentro dessa nossa empresa, ou também qual que é a velocidade aí que ele está apresentando, qual que é a velocidade que ele está fazendo essa limpeza. Todos esses parâmetros são informações necessárias da gente perceber quando a gente estiver atuando aí sobre esse nosso sistema, sobre esse nosso cenário, esse nosso ambiente. Então, posição e velocidade são grandezas aí extremamente comuns no nosso dia a dia. E se vocês pararem para perceber mesmo, posição e velocidade estão também associados a motores. Então, motor, roda e engrenagem, qualquer coisa que ou vai estar girando ou vai fazer aí um deslocamento a partir geralmente de algum giro. Então, pode ser também um sistema pneumático, por exemplo, que não vai girar, mas ele vai fazer aí um deslocamento transversal, né? Então, todos esses parâmetros vão ser associados aí a motores, rodas, engrenagens, essa parte mais física, tá? Então, vamos analisar, vamos verificar como que a gente atua aí sobre alguns desses equipamentos. Bom, para medição voltada aí a sensores de aplicados a motores, né? A gente vai ter sempre a informação de, olha, vamos estar medindo algo proprioceptivo, ou seja, é uma característica própria. Então, se o meu motor está girando, eu quero saber a posição que este meu motor gerou para depois conseguir saber, por exemplo, ou atuar sobre, olha, volta para uma determinada posição, ou se ele tá tendo uma velocidade, se está descrevendo um movimento, qual que é o movimento que esse sistema nosso, esse nosso robozinho, por exemplo, está desenvolvendo dentro dessa nossa residência. Então, três parâmetros para motor, três sensores são muito comuns, muito importantes da gente entender, que é o potenciômetro, isso, potenciômetro, aquele simples que a gente já viu aí na parte de eletrônica, encoders e também o que a gente chama de resolvers. Vamos lá, vamos ver esses três equipamentos, né, atuando sobre os nossos motores para indicar posição ou velocidade. Bom, potenciômetro é exatamente o potenciômetro. Aquele potenciômetro que a gente tem, que a gente gira, que a gente pode fazer um deslocamento linear nele, que vai gerar uma variação de resistência. Então, potenciômetro não imagino não seja tão distante aí da realidade do conhecimento de vocês. Mas na domótica, potenciômetros vão estar principalmente associados aí a servomotores. Então, o que é um servomotor? Servomotor
vai ser geralmente aquela caixinha azul, aquele motorzinho azul que vocês compram, por exemplo, e aí ele possui internamente um potenciômetro. Então, o que acontece? O nosso motor vai girar, existem engrenagens que vão também associar esse giro desse motor e vai existir um potenciômetro falando, olha, o motor girou tanto, o motor girou uma outra angulação aqui, ou ele está nesta posição. Então, todos esses parâmetros são aplicados principalmente em servomotores. Então, mostro aqui para vocês essa imagem de como seria um servomotor visto aí por dentro. Então, a gente tem um motor, pode ser um motor CC, pode ser um motor CA. A gente vai ter um conjunto de engrenagens, né, geralmente para transformar velocidade para torque. A gente tem o nosso potenciômetro que vai indicar aqui a posição dessa nossa haste, dessa nossa saída do nosso motor, do nosso servo motor. Bom, perceba também que a gente tem geralmente, né, um circuito de controle para fazer uma adaptação aí do sinal para que o motor consiga entender aquilo que você quer fazer e também para a gente receber, por exemplo, de volta essa informação do potenciômetro, caso seja também necessário para a gente, tá? Então, esse dispositivo, como vocês conseguiram ver ali, né, ele vai controlar a posição do motor e é comum que esses servomotores recebam aí sinais modulados, né, aquele nosso famoso PWM. Então a gente gera um valor para ele, a gente tem aquele circuito que vai dar inteligência. Então quando eu falo, por exemplo, para esse meu motor, olha, vai para a posição tal, então eu vou gerar para ele um PWM indicando, olha, tal determinada posição. Então ele vai saber, a partir daí vai gerar um sinal modulado e vai fazer com que esse motor gire para aquela posição que a gente esperava, que a gente especificou. Esse é o formato, a funcionalidade, né, o funcionamento do nosso servo motor. E percebam que o potenciômetro é de extrema importância para falar qual que é a posição que a gente tem aí com esse nosso servo. Bom, no outro caso, a gente tem encoders, que também são muito utilizados, basicamente porque eles são extremamente simples de serem feitos e, além disso, o custo é extremamente baixo também. Ou seja, encoders são equipamentos aí, são estruturas extremamente fáceis, muito úteis e vão resolver nosso problema na grande maioria dos casos dos sistemas que a gente tiver que utilizar esse equipamento. E aí, o encoder ele pode estar associado à posição e também pode associar à velocidade que esse nosso motor está gerando. Então vamos lá, vamos ver um encoder, como que ele funciona, né? Bem, encoders eles podem ser de diversos tipos: magnéticos, ópticos, mecânicos, e aí a gente tem uma vasta possibilidade, mas a lógica é sempre a mesma. A gente vai ter alguma coisa que vai estar girando e aí esse encoder ele vai receber duas possibilidades de informações. Então eu vou conseguir receber um sinal ou eu não vou receber um sinal. Ou seja, a lógica de encoder é trabalhar com sinais binários, sim ou não, possui sinal, não possui sinal, possui informação ou não possui a informação. E aí essa informação pode ser dada aí de diversas formas, pode ser luz, pode ser algum ímã que está preso aí nesse nosso equipamento. Existem diversas
possibilidades para essa informação ser gerada. Então, aqui eu mostro para vocês um exemplo de encoder óptico, né? Onde a gente tem de um lado a emissão de uma luz, a gente tem aqui a engrenagem, poderia ser alguma coisa aí presa nesse nosso motor, né? E essa engrenagem, percebam que ela tem aí, por exemplo, uma codificação. Então, olha, à medida que a engrenagem está gerando, do outro lado da engrenagem, eu tenho apenas algumas informações específicas. Então, se eu sei, por exemplo, quais as informações que eu estou tendo aqui, se eu percebo essas informações que estão do outro lado da engrenagem, eu consigo saber, por exemplo, qual que é a direção que essa minha engrenagem está girando, qual que é a posição que, por exemplo, a engrenagem parou, ou ainda qual que é a posição, qual que é a velocidade dessa engrenagem estar girando. Porque se eu tenho essa informação de coisas aqui que estão do outro lado da luz, e novamente poderia ser magnético, poderia ser puramente mecânico, a gente vai conseguir então associar posição e velocidade desse nosso motor. Lembrando que o nosso motor aí vai estar com um eixo acoplado aqui nesse nosso encoder. E aí existem também outras possibilidades da gente trabalhar com esse encoder. Demanda somente da criatividade de vocês. Então, olha só, esse caso aqui é um encoder extremamente simples, uma roda dentada, né? Aqui, ele tem um ponto aqui de cima que a gente pode utilizar, por exemplo, para zero crossing, ou seja, eu sei a posição zero desse nosso encoder. Eu tenho também a possibilidade aqui de colocar dois sinais. Então, nesse caso, olha só, os buracos, os furos, né, nessa engrenagem são similares, mas dessa forma eu não conseguiria saber, por exemplo, para qual que é a direção que esse nosso encoder está girando. Mas se eu coloco aqui dois sinais ópticos, né, dois LEDs aqui de um lado e do outro lado dois sensores, eu vou conseguir saber, por exemplo, qual que é a direção que essa engrenagem está girando. Ou seja, para vocês utilizarem encoder, basta usar a criatividade e a lógica aqui para fazer todos esses cálculos funcionarem. Bom, e por fim temos os resolvers. Resolvers, né? Eles são um pouco mais difíceis de serem observados, porque eles vão ter uma detecção de velocidade e de posição muito melhores comparados aí ao encoder, por exemplo. No caso do resolver, é comum a gente encontrar ele interno no motor, então ele já vem construído junto com esse nosso motor. Mas não é regra, né? A gente pode também ter resolvers do lado externo do motor, mas de qualquer forma ele vai apresentar um desempenho muito melhor comparado aí ao nosso encoder. E também ele faz a medição de posição e de velocidade desses nossos motores. Bom, já que a gente tem melhores parâmetros, melhores desempenhos desse nosso equipamento, então a gente também vai ter uma maior dificuldade de implementação, né? Já que ele vai estar dentro desse nosso motor, por exemplo, ou também um custo maior. Então existem aí pesquisas que indicam que o uso do resolver dentro do motor pode representar aí 10% de todo o valor do motor. Fora que o motor com resolver ele vai ficar mais pesado,
ele vai ficar mais volumoso. Então a gente tem outras perdas aí. Mas o fato de existir um resolver e se a gente precisa fazer o controle aí de posição e de velocidade, ele com certeza será a melhor opção que vocês podem buscar. Bom, então o resolver, como é que ele funciona, né? Ele funciona mais parecido aí como um próprio motor. Ele vai ter enrolamentos internos que, a partir do giro do motor, ele vai, a partir desses enrolamentos, pegar informações aí de posição e da velocidade. Mais ou menos como eu mostro aqui para vocês. Então, olha só. Temos aqui a representação de um ímã, que ele vai ter, por exemplo, um eixo, o mesmo eixo desse nosso motor. Esse eixo vai girando e a gente sabe que se existe um ímã girando aqui e a gente tem, nesse caso, por exemplo, 3 enrolamentos, então esses enrolamentos vão apresentar informações associadas à corrente, né? Uma corrente induzida nessas nossas bobinas, né? Nesses nossos enrolamentos. Bom, se eu sei a corrente induzida e da corrente, né? Eu consigo saber, por exemplo, a tensão. Então, olha só, eu consigo ter um perfil aqui de como que esse nosso motor está girando, de como que esse nosso resolver está girando. Então eu sei, olha, nessa determinada posição, se eu tenho essa tensão aqui no nosso resolver, então eu consigo saber qual que é a posição específica que esse nosso motor está parado. Além disso, se eu tenho a característica deste nosso resolver no tempo, eu consigo saber se o nosso motor está girando mais, se está girando menos. Coisa que comparado ao resolver, aliás, que eu comparado ao encoder, eu posso, por exemplo, ter algumas perdas de informação. Então, vamos supor aí que o nosso sistema, que o nosso motor girou numa velocidade muito mais elevada, o nosso controlador não estava conseguindo perceber aquele giro, então ele pode ter aí algumas perdas de contagem, por exemplo, daqueles furos, daqueles buraquinhos que a gente tem na engrenagem, que isso não aconteceria, por exemplo, num resolver, já que eu tenho a informação aqui sendo descrita no tempo, né? Vai ficar algo muito mais robusto, muito mais exato, né? Ou seja, resolvers, nesses casos, são muito melhores comparados aos encoders e aos potenciômetros também, né? Bom, por fim, gostaria de mostrar para vocês também algumas aplicações, né? Onde que a gente consegue atuar a partir desse controle de posição e de velocidade. Então, algo associado à domótica aí, né? Nós temos, por exemplo, posicionador de cortinas. Então eu quero abrir a minha cortina, eu quero fechar, eu quero deixar ela mais ou menos aí numa posição intermediária para não deixar tanto sol entrar, por exemplo, mas eu também não quero pouco sol demais, ou simplesmente eu quero fechar ela toda para ter um quarto mais escuro, para assistir um filme, e também associado aí à abertura ou fechamento de portas, janelas, portões e assim por diante. São diversas aplicações que a gente pode colocar aí com esses nossos sensores. Beleza? Bom, esses daqui são os primeiros que a gente está analisando. Existe aí um mundo de outras possibilidades de sensores que a gente vai ver também. Tranquilo? Vamos lá, vamos para os próximos equipamentos.